Porque Uau. você precisa criar situações para mudar o seu ambiente. Nossa, brilhante. Então, quando Brilhante. você me fala isso, me Brilhante. vem muito essa memória do o que eu estou fazendo para mudar? O Exato. que eu estou fazendo para hoje estar Boa. aqui com esse sonho do podcast? Isso aí. O que eu estou fazendo Certinho. hoje para mudar as vidas das pessoas que eu estou trabalhando com marketing digital, só que levando toda a minha Brilhante. bagagem de tecnologia do passado, Sim, sim. né? Porque eu Boa. não tô aqui fazendo um post, um conteúdo, não, é levando uma inteligência por trás, porque muitos se Sim, falam sobre você esquecer o seu passado e viver daqui para frente. Desculpa, mas nenhum. Não pode esquecer o passado. Boa. A gente precisa do estalo. Qual que é o Sim. estalo? Sim. O estalo é o que eu estou fazendo para mudar. E aí, entrando nessa seara, né? Desconstruir para construir, eu quero ouvir de você. Verdade. Cara, o foco. O foco. A autoconfiança. Esse ponto, eles são cruciais, né? São. Você que estuda pra caramba sobre mente humana e tudo. Fala pra mim um pouco sobre isso, sobre decisões. Porque você tem um pouco mais de idade que eu, né? Vídeo cabelo branco aí. Pouca coisa, hein? Pouca coisa. Mas eu estou diante de um Jorge do futuro. Qual que é a história que eu vou contar? Aí, qual que é a história que você vai contar? Sim, sim. Então, assim, você teve que passar por dificuldade para você Verdade. poder sair, certo? Você foi morar em outro país. Conta um pouco Sim. sobre essa trajetória, levando em consideração que você tem que exemplificar para as pessoas e dar os estados. Vai lá, bora. Sim, verdade. Jorginho, nesse momento que você falou sobre mudança, tem um ponto muito interessante que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de fazer essa transformação. Por quê? Porque o nosso cérebro, a primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte: por que vale a pena transformar? Né? Então, o nosso cérebro, basicamente, ele foi feito para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Essa daí é a regra número 1 dele. Ele precisa fazer com isso. Então, significa que o seu cérebro tem uma antena muito forte para tudo que possa potencialmente te machucar emocionalmente ou fisicamente. Então, quando você pergunta para as pessoas o que elas querem da vida, você vai ver que dificilmente ela vai conseguir te dizer o que ela quer da vida. Normalmente ela vai ser muito generalista. Do tipo assim, eu quero ser feliz. Aí você pergunta, né, Jorge, mas como você quer ser feliz? Com quem? Quando? De que jeito? Fazendo o que exatamente? Você vai ver que ela tem muita dificuldade de detalhar isso. Mas se você chegar ao mesmo tempo e falar assim, mas me fala o que você não aguenta mais. Ela vai ter uma longa lista do que ela não aguenta mais, com riqueza de detalhes. E isso entra no tema que você falou de foco. Porque é o seguinte, se você, todo dia, ao invés de você repetir o que você quer da sua vida, você fica todo dia focando no que você não aguenta mais na sua vida, o que você não quer mais na sua vida, seu cérebro vai entender o que é importante. O que você não quer mais. Então ele vai chegar para você e falar assim, eu entendi, Jorginho, fica tranquilo, eu peguei. Então, o que você quer no fundo é o que você não aguenta mais. Então, a gente vai repetir o que você não aguenta mais. Então, por exemplo, isso na prática, né? É como se uma pessoa chegasse para você e falasse o seguinte, Jorge, eu não sei por que eu tô gordo. Cara, eu tô enorme, mas, cara, eu como demais. Né? Eu tenho preguiça, eu não sei como é que aquela pessoa faz. Você pode me ajudar? Isso é completamente diferente da pessoa chegar para você e falar o seguinte, Jorge, eu preciso emagrecer. Você tem algum personal trainer para me indicar? Qual é que é a melhor dieta para eu fazer? Como é que eu faço uma suplementação? Como é que eu tenho que mudar a minha vida para emagrecer? Porque eu quero chegar a tantos quilos. Dá pra perceber? Sim. Agora ela disse pro cérebro dela um alvo pra ele. Agora ele entendeu o que é importante. Ficou claro? Sim. Então, assim, é uma linha muito tênue, mas que separa o que você quer, o que você não quer, mas você precisa realmente focar naquilo que você quer que aconteça e não naquilo que você não quer mais que aconteça. Isso aqui é água e vinho. Sabe, é preto e branco. Sim. Então a gente precisa ir um pouquinho por esse caminho. Teve uma participante que esteve aqui também, né, na hora do estalo, que ela chama Flávia Mousano. Ela teve uma transformação absurda, assim, na alimentação, né? Que ela era obesa e tal, agora é ex-obesa e tal. Verdade. E ela falou muito sobre você comer suas emoções. Boa. Comer suas emoções. Então ela falava muito assim, inclusive tá até aqui, se as pessoas quiserem assistir. Legal. É muito louco isso, né? Porque você, às vezes, dá desculpas para não chegar num alvo. Ou ter atalhos que não faz sentido. Brilhante, Jorge. Inclusive, o que você está falando é o seguinte, nosso cérebro é feito de regras. Então é o seguinte, no fundo, quando você fala de autossabotagem, não é bem autossabotagem, Jorge. É o seguinte, ele segue as suas regras. Quais regras que você quer que ele siga? Então, por exemplo, se você fala assim, olha, eu tenho até o desejo de me tornar milionário. Eu tenho até o desejo de me tornar líder, ou gerente, ou diretor de uma empresa. Mas dentro de mim, eu qualifico liderança e direção como algo como dor.
Porque, olha, todas as vezes que eu vi um colega meu me tornar gerente, ele nos abandonou. Eu vejo que a gerência é algo solitário. Eu vejo que você é muito criticado pela sua equipe quando você se torna gerente. Então ele começa a associar a dor. Então, qual ordem no final, ou qual regra você estabeleceu no seu cérebro? Ele vai falar assim, não, fica tranquilo, eu nunca vou deixar você se tornar gerente. Aí porque começa a perseguição. Aí você, exatamente. Aí você fala, cara, por que eu não... Mas eu até olho aquilo, né? Eu até quero me tornar gerente. Sim, mas enquanto você não estabelecer por que aquilo é importante... Porque tem 4 passos que você precisa dar na vida, Jorge. Veja bem. Número 1, 97% da população mundial não sabe o que ela quer da vida. Se você não sabe, é muito difícil de acertar o alvo. Número 2, as poucas que sabem o que querem, ela não chega no passo seguinte, que é o seguinte, por que eu quero isso? Qual é que é a sua motivação? Qual é que é a razão que vai fazer você passar pelos leões, pela selva, pelos jacarés e chegar do outro lado? Ficou claro ou não? Porque se você tem a motivação necessária, Jorge, você sabe disso, você conversa com muitos empreendedores, você dá um jeito de chegar do outro lado. É ou não é? Porque vontade e motivação, e se você precisa... Jorge, se você estiver passando fome, e seu filho estiver passando fome, você não vai dar um jeito de conseguir comida em casa? Sim. Eu costumo falar que se você quiser casar, é só você falar que quer casar e marcar a data que você vai conseguir tudo. O casamento, o caso, tudo, né? E então você vai dar um jeito, O terceiro é o seguinte, então primeiro, o que você quer e por que você quer. Número 3, como? Como que a gente faz? Ok? Então, esse como efetivamente, né? Essa estratégia, ela não é complicada. Estratégia, Jorge, você sabe, você consegue no YouTube. Você pega um bom livro de estratégia, você chega até lá. Ficou claro? Eu acho que a gente pode até resumir nessas 3 apenas. O que eu quero, como que eu quero e como que eu faço para chegar até lá. Lembrando que o como é sempre o mais simples. Mas a larga maioria das pessoas, me fala a verdade, Jorge, eles não ficam travados no como? Total. Eu quero dar um jeito de chegar até lá. Sim, mas como que aquela pessoa chegou até lá? Veja, qualquer grande empresário, ele vai te falar como é que ele fez até lá. Sim. Aliás, eu diria o seguinte até, Jorge, se você quiser mudar a sua vida, você quer mudar de carreira, conversa com uma pessoa que já está fazendo aquilo. Ela vai te dar todas as dicas, Jorge. Todas. Não tem segredo na dica. Verdade ou não? Total. Porque você pode abrir um livro da sua vida. Total. Mas entre a pessoa saber o que ela tem que fazer e ela fazer o que ela tem que fazer, há um longo vale aqui no meio, sim ou não? Sim. Você quer ver um exemplo? Vai nas redes sociais hoje e olhem as últimas postagens das pessoas. Todo mundo pensa que ela vai ter uma fórmula mágica. Mas se você pegar o lastro que ela teve, a gente tem um lastro, certo? Sim. Até falei sobre isso numa palestra que eu dei pro TED Speaker. Sabe o TED? Sim. O TED, o canal TED. Eu palestrei e eu falei sobre posicionamento na era digital. Olha. E aí, o que tem? Cara, o seu lastro conta muito sobre você. Por isso que muita gente não se posiciona. Exatamente. E esse lastro, a história tá tudo aí. O ouro tá ali. Agora, você tem tudo na mão. E agora, como faz para eu poder consolidar tudo? O YouTube tá aí, eu tenho tudo na mão. Sim. Como que eu faço? Sim. O livro tá aí. Sim. Cara, vai falar que ele deixou alguma coisa para trás? Não, ele quis escrever um livro. Ele escreveu tudo que você precisa fazer, tá ali. Pequenos detalhes. Tem tudo. E aí? Tem o tudo. como? Tem tudo. E o como, né? É isso aí.